Estamos de volta aqui no Paideia e agora já com a presença do professor Glaucio Oliva, que é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O professor Glaucio é coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, um dos CEPITs da FAPESP. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Foi diretor e de 2011 a 2015 presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Professor Glaucio, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para o Paideia poder ter essa conversa aqui hoje. Muito obrigado, é uma grande alegria estar aqui com vocês, nesse veículo super importante para a gente se comunicar com a população, não de São Carlos apenas, mas de todo o Brasil e do mundo. Eu queria que a gente começasse apresentando brevemente o CIBFAR, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos. Como que ele surge, como está organizado e quais são as suas principais atividades? Esse centro surge de um conjunto de colaborações científicas que já vinham existindo e que envolvem as pessoas que produzem moléculas, químicos, as pessoas que testam moléculas, fazem ensaios biológicos e as pessoas que planejam moléculas, que envolve aí um conjunto de metodologias e tecnologias, no qual a física tem um papel importante, física, química computacional, na qual a gente é capaz de tentar racionalizar a interação entre um fármaco, que é uma molécula pequena em geral, com o seu receptor. E essa interação é muito específica. A gente quer que ela seja muito específica e esse centro tem como foco, então, o fármaco. Envolve pesquisadores de todas as universidades públicas do estado de São Paulo. Ele está sediado na USP, aqui em São Carlos, no Instituto de Física. Tem ainda da USP um grupo liderado pela professora Mônica Pupo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Tem colaboradores aqui da Universidade Federal de São Carlos, no departamento de Química, a professora Arlene e o professor Paulo César. Depois temos um grupo grande de prospecção de produtos naturais, de Química de produtos naturais, na Unesp de Araraquara, no Instituto de Química também. Temos um grupo importante de químicos sintéticos na Unicamp e um grupo de farmacologia na Unifesp. Com isso a gente junta 19 pesquisadores nas 5 instituições públicas do estado de São Paulo. Em várias áreas do conhecimento. Em várias áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade é uma característica desta área de pesquisas, né? Você, quando pensa no fármaco, ele tem características que vão ser importantes para serem estudadas em todos os aspectos, pela química, pela biologia, pela física. Quando se falava antigamente de fármacos, né, sempre pensava naquela coisa que o químico ou o farmacêutico ia lá e misturava um ou outro elemento, aí testava e assim por diante, né? E essa abordagem hoje que o seu grupo faz, né, há muito tempo, justamente mostra que você pode usar os conceitos fundamentais de mecânica quântica, de química, etc., para tentar entender as propriedades dessas moléculas, para daí você ver onde isso pode, de repente, ajudar na cura de uma doença, né? É uma abordagem... desde quando esse tipo de abordagem tem sido feito na ciência? Quando que tem uma mudança dessa forma de procurar novos medicamentos, novos remédios? Perfeito. Talvez a gente pudesse até contextualizar e dizer o seguinte. A grande transição em expectativa de vida que você observa ao longo do século XX e adentro deste nosso novo século XXI é em grande parte devido a medicamentos. Quer dizer, em 1930, 40, a expectativa de vida média ao nascer era de 40 anos de idade, 45 anos de idade. Hoje a expectativa média ao nascer no Brasil é de 72 anos de idade, em outros lugares do mundo já beira 80 anos de idade. O que é que fez isso? É acesso a medicamentos. É claro que tem outros componentes, acesso à medicina de forma mais ampla, diagnósticos, saúde pública, saneamento, alimentação, isso tudo foram componentes importantes. Mas se você imaginar que a coisa de 60, 70 anos atrás, se você pegasse qualquer doença infecciosa um pouquinho mais séria, você morria, não é? Porque você não tinha acesso a antibióticos, foram os medicamentos que têm feito grande parte dessa transição. Historicamente, medicamentos eram produtos naturais, eram o conhecimento tradicional de acesso a plantas, que eram fontes, né? As plantas próprias eram fontes de medicamentos.
é quando a gente começa a ter uma química mais sofisticada, seja ela a química de produtos naturais, de separação e identificação de moléculas em extratos de plantas e outros organismos, às vezes micro-organismos, penicilina, por exemplo, ela é um produto natural extraído de um fungo, né? Aliás, descoberta por acaso, basicamente, né? Por Fleming. Mas é justamente com o desenvolvimento do conhecimento do fundamento das doenças, da biologia né, associada à patologia das doenças, que tem permitido você inverter a equação do desenvolvimento de fármacos. Como você bem falou, Adilson, a forma tradicional de se descobrir fármacos até 30 anos atrás era tentativas e erros. Eu brinco fazendo uma analogia com um quebra-cabeças, né? Se você tem um quebra-cabeças para montar e está lá pela metade e chamar um amigo seu que está chegando na casa e botar uma venda nos olhos dele dizendo assim, agora ache a peça dessa posição. Se você está de olhos vendados, você não tem outra alternativa senão ir na pilha de peças não usadas, usar cada uma e tentando ver se encaixa. Se você tirar a venda, você tem agora outro tipo de informação. Você pode ver a forma daquela posição onde você vai encaixar e você pode ver as cores daquela vizinhança. Você tem um vermelhinho de um telhado, você tem um verdinho de uma grama, um azulzinho de um céu. E agora você vai olhar para o conjunto de peças com esses dois critérios, forma parecida com aquela que você quer encaixar e cores que sejam complementares. Um fármaco, ele funciona por quê? Ele funciona porque interage com um receptor. Quer dizer, você toma uma aspirina e ela vai, né, dentro do seu organismo, viajar até uma proteína com a qual ela vai interagir. Né? Você toma um antibiótico e é uma molécula pequena que vai ter que chegar àquele micro-organismo que causa a doença e bloquear uma proteína específica que é essencial para o ciclo vital do parasita ou do micro-organismo. Então, o que a gente fazia tradicionalmente, era você fazer essa busca de olhos fechados, basicamente. Você tinha algum modelo experimental, ia sintetizando moléculas e testando moléculas, ou extraindo moléculas de plantas e testando moléculas, por exemplo, num ratinho que você infectava com uma determinada bactéria ou com um vírus. Hoje a gente inverte essa equação, a gente tira a venda. A gente olha primeiro para o receptor. O que é que causa a doença? O que é que é essencial para um determinado micro-organismo? Acha a estrutura dessas proteínas, a forma dos sítios protegidos, as cores, como a gente chama, ou seja, as propriedades químicas que decoram esse sítio, e aí você passa a olhar no universo das centenas de milhões de moléculas que hoje já são conhecidas e as que potencialmente poderão ser sintetizadas, e tenta achar aquelas que tenham a complementariedade de forma e de características químicas que a acomodem naquele sítio de ligação. Por isso a gente envolve a biologia para a identificação de quem são esses alvos importantes, a química, que vai prover as moléculas que vão, né, eventualmente, a física e a computação que vão nos permitir agora calcular as características químicas daquele ambiente no qual a molécula vai ter que se ligar. E com essas informações todas juntas, né, a gente chega a candidatos a fármacos. Esse é o objetivo do nosso CEPID. E uma das áreas é justamente essa bioprospecção na flora brasileira de substâncias que sejam biologicamente ativas. E eu imagino, com essa explicação toda, que você tenha algumas dos integrantes dessa flora em relação aos quais pesquisas já foram realizadas e você já sabe, por exemplo, que substâncias, que moléculas estão ali presentes para poder tentar fazer essa pesquisa, mas tem um trabalho também de estudar essa flora para descobrir novas moléculas. Essa pergunta é muito pertinente, né? Até a gente pode pensar por que plantas e organismos naturais podem ter moléculas que são tão importantes assim. De certa forma, não é tão difícil de entender. Pensa numa planta, numa árvore. Uma árvore não corre dos seus predadores, ela não tem como... Como é que ela se defende
dos predadores. Quem são os predadores? Insetos que vão comer a árvore, bactérias e fungos que vão infestá-la, não é? Outros animais que vão comê-la. Como é que a árvore se defende? A evolução ao longo dos vários milhões, bilhões de anos, no caso de plantas, no nosso planeta, foi desenvolver um ferramental químico, ou seja, metabólitos secundários, ou seja, a planta produz um monte de substâncias químicas, muitas substâncias químicas que não são essenciais para o seu metabolismo, mas que são formas de defesa. Então, um insetinho vai lá morder a folha e acaba ingerindo uma substância que vai eventualmente interagir com alguma proteína dele e ele não gosta, seja de características, né, ou mata o próprio parasita, ela pode ser tóxica. E isso é a forma de defesa. Então, explorar agora esse universo químico das plantas e outros micro-organismos é racional, é super inteligente, né? E assim foi, e ainda é, né? Cerca de 50% de todos os fármacos que são utilizados em humanos são ou produtos naturais ou inspirados em produtos naturais. É muito comum isso acontecer, você achar moléculas que são promissoras na biodiversidade e depois você sintetiza coisas que sejam parecidas com aquilo para que tenham atividade, né? Nós temos, inclusive, uma história brasileira desse assunto, né? Podia ter sido até, deveria ter sido, na minha opinião, reconhecida com o Prêmio Nobel, e não foi. Mas se vocês acharem, eu posso até contar um pouco dessa história aqui, porque ela é bem interessante. Por favor. Essa história tem a ver com pesquisadores aqui da nossa vizinha Ribeirão Preto. O professor Maurício Rocha e Silva era o professor dessa área, com alguns alunos, entre eles um professor chamado Sérgio Ferreira, e que estava estudando veneno de cobras. E tinha observado uma coisa interessante, né? Quando um ratinho, qualquer animal, né, era mordido por uma picada de jararaca, ela tem uma rápida queda na pressão arterial. A pessoa tem uma queda de pressão, né, como se você tivesse uma crise de pressão baixa. Depois vem todos os efeitos que podem ser cardiotóxicos, podem ser neurotóxicos, mas o primeiro efeito muito rápido é uma queda de pressão. E eles começaram a investigar, quer dizer, extraía veneno, ia tentando separar os componentes desse veneno e num modelo animal de um ratinho ia vendo qual é que causava essa queda de pressão e até que chegaram a um componente pequenininho, um pequeno peptídeo chamado bradicinina, que tinha essa propriedade. Não havia instrumentos analíticos capazes de identificar o que era exatamente aquela composição daquela molécula, sabia que era um pequeno peptídeo, mas não sabia exatamente qual era a sequência desse peptídeo, então esse trabalho foi publicado e o Sérgio Ferreira foi para a Inglaterra para tentar avançar na caracterização no grupo do professor Vane, e lá, com base nesse peptídeo, né, se descobriu qual era a sequência de aminoácidos, quais eram os aminoácidos importantes para essa atividade nesse peptídeo. E o Vane, em colaboração com o próprio Sérgio, começaram a desenhar pequenas modificações na parte central desse peptídeo de 12 aminoácidos, de tal forma a simular, mas que fosse uma molécula pequena e que não fosse degradada pela enzima que eles achavam que devia ser importante naquele processo. E desenvolveram o captopril. O captopril foi o primeiro medicamento para tratar a hipertensão no mundo. E vocês sabem que a hipertensão é uma das principais causas de morte, ainda é no Brasil. Qualquer pessoa que tem um AVC, que tem um infarto do miocárdio, paradas cardíacas, em geral estão associados à hipertensão, né? Então, só ter um medicamento para tratar a hipertensão foi uma mudança de paradigma na medicina. Feito por um brasileiro, inspirado num produto natural de uma cobra do Brasil. O Vane, depois de alguns anos, ganhou o Prêmio Nobel, o cara que recebeu o Sérgio Ferreira lá, mas cujo desenvolvimento foi inspirado no produto natural, na descoberta que tinha sido feita aqui. Sem dúvida. É bom a gente ter essa chance de pelo menos divulgar, falar sobre essa história, já que ela não teve a todo o tem reconhecimento. Tido muitos né? impactos, né? Que às vezes a gente perde até essa oportunidade de comunicar.
Nossa capacidade, por isso eu acho que esse programa é tão importante, né? É tão fundamental a gente poder comunicar a ciência que a gente faz para a população, para que as pessoas entendam o valor do que representa esse esforço nacional, esse grande esforço nacional, que é colocar parte dos recursos da nação em instituições que se dedicam à formação de pessoas, mas principalmente também se dedicam à pesquisa. Essa pesquisa não é feita simplesmente porque é agradável ou é interessante, ela é feita porque ela é importante para os brasileiros, para a população, né? Se a gente ficar sem ciência, isso vai ser terrível para o país. Sem dúvida. Queria aproveitar essa fala, fazer um pequeno desvio, então, porque a gente vive justamente um momento complicadíssimo aí, que os recursos minguam cada vez mais. A gente deixa não só no momento de poder desenvolver pesquisas como esta e tantas outras, mas a gente tem também impactos em longo prazo da gente ter essa interrupção. Queria que o senhor comentasse um pouco como vê o futuro da ciência brasileira com essa situação que a gente vive hoje. Então, não há no século em que nós vivemos futuro para uma nação que não esteja ancorado, apoiado em conhecimento. Quer dizer, conhecimento é o principal componente de desenvolvimento econômico e de justiça social, por consequência, das nações. Ter recursos naturais é importante, né? Nós temos terra, água, solo, sol, mas não dá para uma nação ser autossuficiente do ponto de vista da sua população, de bem-estar da sua população, só com produtos naturais, né? O grande insumo, o grande componente de riqueza é conhecimento. Aliás, nós só temos hoje um agronegócio que é competitivo e é eficaz, né, porque temos conhecimento associado a ele. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de conhecimento na área de ciências agrárias, né? Nós estamos em 14º lugar no mundo em produção geral de conhecimento, se a gente conta as publicações. Em ciências agrárias, nós estamos em 2º lugar. Quer dizer, por quê? Isso está correlacionado com a nossa economia. Quer dizer, nós temos hoje, fazer agricultura num país tropical é completamente diferente de fazer agricultura em clima temperado, em que 3 meses por ano tudo congela, todos os insetos morrem, todas as pragas desaparecem, e depois você espera aquele gelo descongelar, aquilo irriga o solo, fica super fértil e durante 9 meses você cultiva, colhe e sem pronto, as pragas. Sem as pragas. Aqui não, você tem seca, você tem solos que são diferentes, você tem temperaturas amenas o ano todo, você tem chuva o ano todo, você tem uma diversidade de biomas. Então, fazer agricultura nesse ambiente é completamente diferente, não havia ciência para isso e essa ciência foi feita no Brasil. 40 anos atrás, você não plantava soja acima do Paraná, que é uma planta de clima temperado, chinês. Hoje você planta soja com altíssima eficácia e eficiência no Cerrado. O estado de Tocantins é um mar hoje de produção de soja, Mato Grosso, etc. Então, sem ciência, nós não vamos conseguir dar qualidade de vida para o cidadão brasileiro. E isso se aplica a todas as áreas do conhecimento. Eu dou um exemplo simples, recente, né? Há coisa de 2 anos atrás, nós nos vemos assolados por uma crise grave de infecção por um vírus novo para nós, era um vírus que já era conhecido, vírus Zika, e de repente começa a ter essa crise de infecção, microcefalia associada, uma descoberta inclusive que eu acho que em algum tempo vai até ser reconhecida pelo Prêmio Nobel, mais uma vez, já tivemos uma história dessa lá com Carlos Chagas, Sim. no começo do século passado, de descobrir uma doença nova. É o caso, né, a correlação entre microcefalia e o vírus Zika foi feita por uma brasileira, por um grupo de brasileiros, mas liderados, inspirados por uma brasileira, a professora Celina Turk. O país, em 1 ano, tinha dado uma resposta. Quer dizer, nós conseguimos mobilizar a comunidade científica, identificar a causa da doença,
entender quais eram os mecanismos de transmissão e de controle. Não temos ainda um medicamento para tratamento e a gente tem trabalhado nisso no nosso CEPID de forma intensa, né, na busca de moléculas que sejam capazes de tratar essa doença. Mas as principais, houve um crescimento exponencial nas publicações do mundo na área de Zika, lideradas, número 1, disparadamente pela ciência brasileira, né? São os maiores produtores de conhecimento na área de Zika. E isso se faz por quê? Porque nós tínhamos uma história, nós tínhamos instituições, nós tínhamos grupos de pesquisa. Agora, imagina o que vai acontecer se a gente não tiver mais bolsas de pós-graduação, se a gente não tiver mais apoios de pesquisa do CNPq, da FINEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, os jovens indo para outros países. Quer dizer, ciência se faz com um componente essencial, cérebro, conhecimento, gente. E se nós perdemos as pessoas, para onde nós vamos? Não é? Então é fundamental que o país perceba isso. Nós estamos destruindo o futuro se não mantivermos os nossos investimentos em ciência e tecnologia. É claro que a ciência também precisa fazer essa comunicação. Ela precisa se preocupar também com os problemas fundamentais do país, como tem feito ao longo da sua história, mas precisa comunicar isso aos nossos cidadãos. Que diferente de quando você para o investimento de uma estrada, daqui a 2 anos você retoma, vai embora, não dá para parar com ciência, porque as pessoas não vão poder esperar 2 anos para continuar a fazer suas pesquisas, continuar suas formações. Então esse, sem dúvida nenhuma, é o grande risco que nós estamos vivendo nesses últimos tempos e que talvez cobre muito das futuras gerações. Nós temos que pensar num país que precisa, né? Nós somos 208 milhões de habitantes no Brasil. É um país que não pode se contentar em ser um produtor de commodities, ainda que essas commodities requeram também ciência. Quer dizer, você vai produzir alimentos e vai precisar de muita ciência, você pode produzir minérios, e alguns minérios até muito importantes, além de ferro só, bruto, e isso pode ser muito importante e é importante ter ciência para isso. Mas esses são 2 segmentos que não vão dar emprego e renda e justiça social para 208 milhões de habitantes, né? Nós precisamos de um país que seja autônomo em muitas áreas. É evidente que nós somos um mundo globalizado, mas a gente precisa ter uma indústria de transformação, a gente precisa ter startups, a gente precisa ter inovação, a gente precisa agregar valor. Nós produzimos café de altíssima qualidade, mas hoje a gente toma café em cápsulas que a gente importa, certo? Esse mesmo café que saiu vendido aqui pela tonelada das sacas, ele volta vendido pelas gramas, né, com um preço multiplicado por, né, ordens de magnitude, em cápsulas, né? E isso é agregação de valor por tecnologia, por conhecimento, por indústria. Se nós não tivermos isso no país, nós não vamos ter justiça social, não vamos ter emprego e renda. Professor, falamos de agronegócio, falamos agora desses produtos com valor agregado pelo conhecimento, mas eu queria, para a gente concluir, voltar um pouco no trabalho de pesquisa do centro, certo? A outra ponta, que é o trabalho, por exemplo, que você sempre fez ao longo da carreira e no centro também se privilegia, por exemplo, com doenças infecciosas tropicais que são tradicionalmente negligenciadas. Isso então, mesmo. A leishmaniose, a doença de Chagas, a esquistossomose. Por que essa escolha de trabalhar com essas doenças, algo que não é comum, né? Isso é exatamente o que se pensa como deve ser a ciência brasileira, né? A gente pode fazer ciência de qualidade, competitiva do ponto de vista científico, estar na fronteira do conhecimento, mas ao mesmo tempo estar trabalhando em temas que são de relevância para o país, né? E essa foi a nossa escolha. Quer dizer, as doenças, como você mencionou, tipicamente doenças infecciosas, são doenças associadas à pobreza, a países em desenvolvimento. E não apenas à pobreza, mas a países tropicais. Então, é uma combinação de doenças tropicais com acesso a controle e a medicamentos, né? São doenças que, por serem associadas à pobreza, nunca atraíram a atenção de quem de fato desenvolve medicamentos no mundo, que é a indústria farmacêutica, né? Porque, aliás, é um fato, quer dizer, o desenvolvimento de um fármaco é uma coisa muito custosa. Você botar uma molécula, né, numa pessoa
requer muita segurança, antes de tudo. E eficácia também, mas segurança. E você, para mostrar eficácia e segurança, há um processo muito longo, muitas etapas de descoberta, muitas etapas pré-clínicas, depois muitas etapas clínicas paulatinas em que você vai testando isso em pessoas, né? Até que você tenha segurança de que aquele medicamento pode de fato ser utilizado. Isso é custoso. E as empresas farmacêuticas não querem fazer esse investimento se depois não puderem vender esse medicamento, né, para uma população muito ampla. De tal forma a ter retorno desse investimento que pode ser de 10, 12, 15 anos. E na escala de bilhões. E na escala de bilhões. A escala hoje estimada é da ordem de 2 bilhões de dólares por um projeto. E o pior é que são projetos que não têm garantia de sucesso. Né? Você Tem muitas risco, né? vezes chega na fase 3 de desenvolvimento clínico, que é a última, quando você tem aí 3, 4, 5 mil pacientes sendo testados, né, nesse ambiente, depois de tudo já ter sido mostrado anteriormente, mas é numa população muito mais ampla que às vezes você vai identificar 3, 4 casos de um efeito colateral inaceitável e que não tinha sido observado quando você tinha grupos de 100 pacientes, 200 pacientes em fases anteriores. Quando você aumenta o N, o número de pessoas, começa a aparecer e de repente você tem que parar. E todo aquele investimento foi perdido, basicamente. Você tem que começar outro projeto, né, com outras moléculas. Então, por que doenças negligenciadas? Porque são doenças que, de fato, não têm recursos terapêuticos. Você deu um exemplo, doença de Chagas. Até hoje, a gente trata a doença de Chagas com um único medicamento, chama-se benzinidazol, que foi descoberto ao acaso, né, por tentativa e erro. Ainda na década de 70 do século passado, é um medicamento com grandes efeitos colaterais e é um medicamento que só tem eficácia quando você o utiliza na fase chamada aguda, quando você acabou de ser infectado. E esse hoje não é o grande problema. Nós temos, por exemplo, no Brasil, poucas infecções hoje, o controle sanitário e a mudança dos hábitos da população rural fez com que a transmissão pelo barbeiro praticamente não exista mais no Brasil, diretamente por picadas, mas a transmissão agora acontece de outras coisas, né? Você hoje come açaí, e açaí você obtém moendo um fruto que vem de um coqueiro, e esse coqueiro é um habitat natural do barbeiro. E o tripanossoma ele é presente em espécies silvestres, gambás e outros animais silvestres, né? Então, esses barbeiros que estão na árvore estão infectados. Então, quando você moe um caldo de cana e toma in natura e veio um inseto desse moído junto, ou você toma um açaí que não foi pasteurizado, isso são as causas de transmissão aguda. Mas você tem hoje uma população de 2 milhões no mundo, Brasil um pouco menos do que isso, mas é significativa, de pessoas que estão infectadas, foram infectadas há 10, 20 anos atrás. E que estão na fase crônica da doença e que não têm tratamento. Então, esse é um problema. Essas pessoas, quando se tem transfusão de sangue em bancos em que esses testes não são feitos, isso também pode ser transmitida a doença. Malária é um problema sério ainda na região norte do Brasil. Esquistossomose é uma doença recorrente em regiões de baixo acesso sanitário e veja, o Brasil hoje é lotado disso. Você anda pelo Nordeste, você tem as palafitas, lugares em que a água está ali, então a transmissão acontece diretamente. E você tem resistência hoje aos poucos medicamentos que existem. Então, realmente são doenças negligenciadas e o nosso centro tem um foco muito importante nessas doenças. Muito obrigada, professor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Espero que a gente possa voltar a falar, se aprofundar, falar de cristalografia de proteínas, que ficou por trás de tudo isso e a gente acabou nem abordando. Muito obrigada, foi um prazer e uma honra contar com a sua participação aqui no Paideia. Obrigado a vocês e fica a nossa mensagem de muito interesse e atenção por parte dos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, né, que nos ajudem nesse processo de convencimento não só da população, mas especialmente das classes políticas do nosso país, né, de que sem ciência e tecnologia nós não temos futuro. Conversei com o professor Glaucio Oliva, que é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo.
E esse Paideia fica agora, então, por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.